Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula e dessa vez nós falaremos sobre gestão de clima organizacional. Apresentaremos alguns conceitos, mas também práticas de gestão de clima, ok? Gente, é preciso, antes de mais nada, entender o que é o clima organizacional. Se trata, na verdade, da percepção que as pessoas na organização efetivamente têm acerca do que é a organização, na verdade também de como a organização age e, certamente, de como é o seu trabalho dentro da organização. São importantes para as pessoas, para a percepção das pessoas do ambiente organizacional e do seu próprio lugar nesse ambiente, as políticas organizacionais, as suas práticas e os procedimentos que são realizados dentro do ambiente organizacional, em meio às relações que os colaboradores efetivamente têm entre si e com a organização. Então, todos esses elementos, o engajamento em cada um desses processos organizacionais, na verdade gera uma percepção global de cada trabalhador e, é claro, uma percepção que é compartilhada, e essa percepção ela acaba interagindo com os valores que cada um dos colaboradores tem, que cada um desenvolve na organização. E essa interação, note bem, a interação entre a percepção do ambiente organizacional, mais uma vez, do que a organização, de como ela age e de como é o trabalho, a percepção disso interagindo com os valores pessoais trazidos por cada colaborador para a organização, leva à produção de atitudes desse mesmo colaborador, de cada um deles, para com a organização e para com o trabalho. Então, essas atitudes, elas afetam, é claro, a satisfação com o trabalho, por exemplo. Essa é uma atitude importante que a gente precisa levar em consideração no ambiente laboral. A motivação para com o trabalho, e essas coisas, elas afetam, certamente, o desempenho de cada colaborador. Nós não podemos confundir a ideia, o fenômeno do clima organizacional com outro fenômeno que é semelhante, que é o da cultura. Ambos, a cultura e o clima organizacional, envolvem a atribuição de sentido à própria experiência na organização de trabalho, no ambiente organizacional. E ambas, cultura e clima, correspondem a fenômenos multidimensionais que nem sempre são fáceis de compreender, de entender. Ambas, cultura e clima, também são constituídos de valores e crenças que se referem à organização e ao trabalho. Mas notem bem que o clima organizacional ele envolve um menor grau de abstração do que a cultura organizacional, que é muito mais abrangente, abrange muito mais da experiência organizacional do que o clima. Além disso, o clima é algo que a gente pode definir especificamente em relação à cultura, por ser bem mais fluido, bem mais ligado ao momento, bem mais imediato do que a cultura. Na verdade, para alguns, o clima é de fato definido como uma manifestação específica da cultura organizacional. Então, de maneira mais específica, o clima organizacional ele afeta o comportamento individual de cada trabalhador na organização pela tensão que eventualmente promove entre a autopercepção de cada colaborador, dos seus papéis, enfim, e o ambiente organizacional. Então, o clima organizacional, como é que ele se desenvolve? Ele se desenvolve, em primeiro lugar, pela exposição, de cada colaborador a mesma estrutura organizacional objetiva que está disponível a todos eles. Então, cada colaborador vai reagir àquilo que está ali disponível a todos. Então, o clima organizacional também vai ser um efeito da seleção de pessoal, porque são as pessoas que são escolhidas, admitidas à organização que vão interagir com a sua estrutura interna. É efeito também das práticas de retenção, ou seja, de que maneira a organização promove a permanência
de cada colaborador e também vai ser efeito das atribuições de trabalho, da maneira como as tarefas são designadas pela organização para cada um de seus colaboradores. É claro que isso também implica que o clima organizacional também vai ser efeito e, aliás, função direta de todos os processos de interação social que ocorrem dentro do ambiente da organização. Então, o que é gerir o clima organizacional? Gerir o clima organizacional, obviamente, é gerir como consequência do que a gente acabou de falar, uma atmosfera socioafetiva que vai ter grande influência sobre o comportamento de cada colaborador na organização. Então, por exemplo, a gente pode descrever um clima positivo como envolvendo algumas características como confiança, abertura, suporte, percepção de suporte da organização, recompensa adequada, conformidade, responsabilidade e assim por diante. É claro que se esses são elementos de um clima positivo, o contrário disso vai constituir um clima negativo na organização. Então, gerir o clima consiste em monitorar cada um dos elementos agora descritos, cada um dos elementos dessa percepção geral dos colaboradores acerca desse ambiente socioafetivo, dessa atmosfera. E é claro, não apenas monitorar essa percepção, mas também o efeito das atitudes geradas sobre o desempenho de cada colaborador e o desempenho geral da organização, assim como as condições para a qualidade de vida no trabalho. Existe uma correlação claramente percebida entre clima organizacional e o resultado obtido pela organização de trabalho, e essa é a razão porque é importante monitorar esses elementos de percepção. Por que então a gente faz esse monitoramento? É claro que o objetivo da gestão de clima organizacional é promover o ajuste contínuo dessa relação entre a organização e o indivíduo, e cada colaborador, dando especial atenção ao atendimento das necessidades pessoais que são demandadas à organização, é claro, levando em consideração também as necessidades organizacionais demandadas a cada colaborador. Então, os gerentes e também equipes de gestão de pessoas, para fazer a gestão do clima organizacional, eles necessitam de fazer levantamentos periódicos com relação às informações acerca do clima organizacional. Por isso, a principal ferramenta de gestão de clima organizacional é a pesquisa de clima. Você tem que fazer, então, periodicamente, uma pesquisa de clima organizacional. Alguns objetivos relacionados a essa pesquisa de clima são, por exemplo, avaliar o nível de satisfação dos colaboradores quanto à organização de trabalho, avaliar o impacto de uma eventual mudança organizacional que tenha ocorrido ou, por exemplo, avaliar o grau de maturidade e de prontidão para uma mudança organizacional que se pretende realizar. Avaliar também, por exemplo, a extensão dos valores organizacionais em que eles foram incorporados pelos colaboradores. Tudo isso é importante conhecer, saber. É preciso lembrar que o clima organizacional é um fenômeno complexo e é função de uma série de características, tanto das pessoas como das organizações de trabalho. Então, uma vez que você fez esse levantamento, essa pesquisa de clima organizacional, com essas informações que você conseguiu levantar, aí você tem que fazer um diagnóstico da situação do clima. E esse diagnóstico vai sugerir uma série de ações que precisam ser pensadas pela organização para eventualmente ajustar, corrigir as suas políticas, práticas ou procedimentos na direção de uma melhora do clima organizacional, da produção de condições para um clima organizacional mais positivo. Antes de implementar essas ações, você precisa pensar em indicadores para que você possa avaliar posteriormente a eficácia da implementação de cada uma dessas ações. Então aí você implementa as ações que foram pensadas, que foram planejadas e monitora constantemente o impacto dessas ações, principalmente sobre o clima organizacional, que você precisa avaliar em um outro momento. Aliás, a avaliação de clima precisa ser constante,
periódica. E aí você avalia a execução desse plano de ação. Então, de maneira geral, a gente pode compreender assim, né, a gestão de clima organizacional. Espero que tenham entendido, espero que tenha ficado claro. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não deixem de deixar o like. Gente, valeu, até mais.